Bíblia diz que nos últimos dias teriam coceira nos seus ouvidos e não suportariam a sã doutrina. Uma igreja que não ama mais a repreensão do Senhor, que não ama mais o amor de Deus, que disciplina. Uma igreja que foge quando ela é confrontada. Uma igreja que hoje faz campanhas e campanhas intermináveis para passar num concurso. Uma igreja que faz campanhas e campanhas intermináveis em monte, marcha, rola no chão, faz e acontece, grita, pula, dizendo que vai conquistar aquilo que Deus tem, mas quando você pensa no conceito de conquistar, você vai ver que eles estão correndo atrás do seu carro, da sua casa, mas não estão conquistando o ministério, não estão conquistando vidas, não estão conquistando nada que vai ser significativo para a eternidade. Uma igreja que está totalmente presa no materialismo, que fica o tempo todo aí descobrindo novas fórmulas para fazer a área financeira aumentar. Pastores se desdobrando o tempo todo, procurando no Antigo Testamento algum ato profético novo para poder aplicar na igreja, para poder arrancar dinheiro. Enquanto isso, o coração de Deus dói, querido. Porque as pessoas da igreja não estão vendo, estão fingindo que não estão vendo a realidade que está à nossa volta. Enquanto isso, existem pessoas nesse lugar essa noite que não conseguem dormir e que seu maior inimigo é o travesseiro. Por causa de culpa, por causa de pesos, por causa de ansiedade, por causa de incredulidade, porque não acreditam no poder da palavra de Deus, porque nem conhecem a palavra de Deus, como é que vão acreditar em alguma coisa dela? Existem pessoas nesse lugar hoje que estão amordaçadas, mas não são por leis, é porque tem vergonha de falar que é crente. É porque não tem coragem de falar, olha, existe um Deus que um dia mudou a minha vida. Sabe por que não dizem isso? Porque a vida não foi mudada. Não servem para ser referencial, para dizer, olha, um dia eu fui assim e agora eu estou liberto. Não, porque ainda estão daquele jeito. Só que vestiram uma roupinha de sacerdote, vestiram uma roupinha de fariseu. E a Bíblia diz que Neemias se assentou, querido, quando ele recebeu a notícia. A Bíblia diz que Neemias chorou, que Neemias sentiu o peso do coração de Deus, que Neemias se importou de tal forma que ele parou, ele jejuou, ele falou, Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para fingir que não está vendo, não dá para fingir e continuar dormindo na minha cama confortável, com o meu cobertor bom, e ver que a situação está dessa forma, que os meus irmãos estão lá em podridão, em miséria, em pobreza. Não dá para fingir que eu não estou vendo. Não dá para voltar para minha casa, chegar diante do rei, abrir um sorriso, fingir que nada está acontecendo. Sabe uma coisa, querido? Neemias, ele recebeu essa notícia, ele se assentou, ele chorou, ele orou a Deus, ele confessou pecados, ele confessou pecados dele, confessou pecados da nação. Aí você pergunta, onde estão os intercessores que estão se prostrando hoje para confessar pecados da nação? Onde estão as pessoas que estão clamando a Deus e chorando, Deus, perdoa o Brasil, perdoa cada mãe hoje que está matando o seu filho em uma clínica de aborto, perdoa cada pedófilo hoje que está destruindo a identidade de uma criança por causa dos seus desejos malignos e endemoniados de se satisfazer sexualmente. Perdoa cada prostituta hoje que não sabe fazer outra coisa, que precisa levar o leite para o seu filho e que está hoje vendendo o seu corpo. Deus, perdoa cada pastor que hoje está se adulterando, se prostituindo. Perdoa cada família que está sendo destruída pelo divórcio. Cada criança que está sendo abandonada e privada da presença dos seus pais, porque os pais são egoístas demais para resolver os seus próprios problemas. Onde é que está a igreja que vai dobrar o joelho e chorar? E assentar e falar, Deus, não dá para fingir que não estou vendo. Não dá para fingir que eu não estou vendo os pais de família se entregando à pornografia e morrendo dentro dos seus quartos espiritualmente. Não dá para fingir que eu não estou vendo crianças sendo abusadas, famílias sendo destruídas, vidas acabadas porque desistiram. Não dá para fingir que não está vendo, querido. Talvez até dê. A gente tem essa capacidade, nós somos treinados para isso. Somos treinados para não sentir.
E o texto continua dizendo que ele chorou, ele orou perante o Deus dos céus. E eu ia falar uma coisa, isso é tão interessante. Neemias, ele se apresenta ao mais ou menos de 3 a 4 meses depois desse ocorrido diante do rei. E diante do rei, Neemias estava com o semblante caído, entristecido. 4 meses depois, querido, aproximadamente 3 a 4 meses depois, ele vai servir o rei. E a cara dele estava tão ruim, o peso do coração de Deus sobre ele era tão grande, que o rei olhou para ele e falou: por que você está assim? Que tristeza é essa no teu semblante? Sabe o que é engraçado? Que hoje nós vamos aqui fazer carinha de quem está preocupado. Talvez o seu olho esteja até marejado agora. Talvez você esteja chorando, esteja até criando coragem para perguntar e falar: Deus, coloca no meu coração a dor do teu coração, mas coloca devagar, para eu não explodir. Da mesma forma que Neemias sentiu a dor do coração de Deus pelo povo, talvez você esteja assim. Só que muitas vezes isso dura muito pouco tempo. Muitas vezes isso é rápido demais. É fácil a gente se emocionar. É fácil você ver um vídeo desse, onde o feto está ali desesperado, com um cano de sucção que vai matar ele, o feto desesperado. É fácil nós olharmos aquilo e ficarmos ali pensando e o nosso coração pesado. É fácil nós vermos aquelas fotos de crianças ali jogadas. É fácil nós vermos aquela história do infanticídio, daquele índio enterrando seus filhos vivos, porque um endemoniado num pajé falou que aquelas crianças não tinham alma, ou porque elas nasceram com deficiência. É fácil nós chorarmos com isso, querido, mas é muito mais fácil nós nos esquecermos disso daqui a 10 minutos. É muito mais fácil nós sairmos dali, naquela porta, e chegarmos em casa e começarmos a nos preocupar com as mesmas coisas que nós temos nos preocupados todos os dias. Porque é assim que nós vivemos. Você liga a sua televisão e você vê uma situação, uma notícia de alguém que perde um filho. E você é pai, tem um filho mais ou menos naquela idade, você chora. Mas depois você desliga a televisão e você esquece. Depois você liga seu computador, depois você liga seu videogame, depois você liga o seu entretenimento qualquer, distrai a sua mente. E pronto, passou. Tá igual a história do preguiçoso que amanheceu querendo trabalhar. Diz que ele um dia amanheceu com muita vontade de trabalhar, ficou quietinho no canto da cama e a vontade passou. É igual aquela coisa: eu amanheci hoje essa madrugada na vontade de orar, mas eu vou ficar quietinho aqui que eu vou pegar no sono de novo e essa vontade passa. Eu agora estou na vontade de fazer alguma coisa. Aí os irmãos acham que agora é sair correndo lá na rua e pegar todo mendigo de rua, todo morador de rua e trazer para o pastor Delano levar para as clínicas. Acha que está abafando. E as pessoas nem oram mais. Sabe o que é interessante? Quando o rei chega para Neemias e fala assim: por que você está assim? Neemias diz assim: eu orei ao Senhor. Olha que coisa tremenda, ele não deu uma resposta ao rei imediata. Ele buscou a Deus para saber o que dizer ao rei. Quando Neemias escuta aquela notícia, ele não saiu correndo tentando lá chorar com os que estavam chorando. Ele não saiu correndo naquele momento para voltar para Jerusalém para ver se ele conseguia levantar pelo menos 3 ou 4 tijolos. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi perguntar para Deus: Deus, agora é falando sério. Sabe por quê? Porque a gente não fala sério com Deus. Nós não falamos sérios com Deus. Nós não oramos sério para o Senhor. Porque se você orar sério, Deus vai te falar sério. E vai ter um peso sério sobre a tua vida, de uma responsabilidade que Deus vai te cobrar sério. E isso é sério, querido. E nós não falamos sério com Deus. Nós oramos: Deus, o que eu posso fazer? E sai correndo, já levanta. Tchau, vou ali ligar uma televisão para assistir ali o Jô Soares. Porque não quer ouvir de verdade. Você não está falando sério. Neemias estava falando sério com Deus. Neemias estava sentindo sério com o Senhor. E ele não estava jejuando ali só para abafar, não. Ele estava jejuando porque ele queria saber o que Deus estava querendo da vida dele naquela hora. E quando nós falarmos sério com Deus, Deus vai te dar uma direção séria para a tua vida. E talvez você tenha falado sério com o Senhor, Ele já deu a direção e você não está fazendo.
E quando nós falarmos sério com Deus, nós vamos ter uma responsabilidade de mudar uma situação que hoje ninguém está querendo pôr a mão. Por isso que eu estava falando, Neemias não era um sacerdote, Neemias não era alguém da linhagem real, Neemias não tinha título sobre ele que pesasse, da mesma forma que o homem samaritano não tinha. E a Bíblia fala que passou o sacerdote e deu a volta, passou o levita e deu a volta, homens que pela sociedade, que pela a cobrança religiosa, teriam que ser os primeiros a estender a mão, eles não fizeram. Neemias era mais ou menos o perfil do samaritano. Não precisava se importar, porque ele não tinha um cargo sobre a vida dele, ele não tinha um peso político, ele não tinha um peso ministerial, ele não tinha nada, ele só era uma pessoa que orava. Maravilha, né, irmãos? Neemias não tinha responsabilidade de se preocupar. Como você acha que talvez você pense, eu também não tenho. Se essas mães estão matando os seus filhos, é problema delas. Se essas crianças hoje são abusadas pelos pais, é porque esses pais são os irresponsáveis. Se existem pessoas se matando hoje através de drogas e acabando com a sua própria vida, é porque são pessoas fracas. Vai nessa força, querido. Porque o dia que você cair, você vai receber da mesma medida que você está dando. O dia que você precisar de uma mão estendida, você vai receber da mesma forma que você está estendendo. E aí nós pensamos, por quê? Se importar? No trabalho? É chato? Ficar chorando, irmão, sentindo tristeza do coração de Deus? Para que isso? Sabe para quê, querido? É para que venha realmente a verdadeira alegria sobre a tua vida. Porque lá no capítulo 8 de Neemias, o povo começa a ler a lei e começa a estudar aquilo de verdade, a alegria do Senhor foi derramada. Sabe por quê? Para que você volte realmente para aquilo que importa. Porque não interessa a quantidade de bens que a gente tem, não interessa as coisas que nós possuímos, o que interessa é se nós temos uma vida com Deus, relacionamento com o nosso Pai íntimo. Sabe por quê? Porque a nossa maior necessidade, a única necessidade real do ser humano é conhecer a Deus. Nós não entendemos o texto que diz que quando nós buscamos o reino dos céus, as outras coisas são acrescentadas. Nós não entendemos isso de verdade. Nós pensamos que buscar o reino dos céus é uma coisa e as outras coisas que vão ser acrescentadas são coisas materiais. Nós pensamos que buscar o reino dos céus é passar 24 horas com a cara na parede ou de joelhos orando. E nós achamos que por causa disso nós vamos ter carro zero e bens materiais. E esse texto é muito mais profundo, porque ele fala da essência da coisa. Ele fala da necessidade profunda do ser humano, que quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, nós somos supridos em todas as nossas necessidades emocionais, nós somos supridos em todas as nossas necessidades espirituais, e vem de lambuja também o suprimento das necessidades físicas, financeiras. Só que nós achamos que se nós não buscarmos a Deus, nós vamos conseguir as outras coisas. E a grande verdade é que você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Quando nós não buscamos Deus em primeiro lugar e colocamos qualquer outra coisa, nós perdemos a menor parte, que é buscarmos o nosso Deus e termos vida com Ele. E perdemos aquilo também que nós estamos buscando, porque se torna um ídolo. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E isso é muito sério, porque a igreja hoje está cheia de ídolos. Quantos podem dar uma glória a Deus, irmãos? Amém. E muitas vezes consertar os nossos pecados dói. Muitas vezes nós olharmos para a nossa situação e começarmos a resolver os nossos problemas espirituais e emocionais dói. E é nessa hora que a gente tem que entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é só porque é aquela coisinha de música, não. É porque você está ali se rasgando no meio para resolver os seus problemas e alegrar o Senhor. E aquela alegria que você está dando para Deus, resolvendo os seus problemas, confessando os seus pecados e devolvendo ao diabo aquilo que é dele e dizendo para Satanás, eu não tenho nada contigo. Aquilo alegra o coração do Senhor e Ele te fortalece para que você continue. Para que você não pare no meio do caminho. Para que você não desista por causa das suas lágrimas e das suas dores.
para que a palavra do Salmo 126 se cumpra na tua vida, que muitos vão semear com lágrimas. E muitas vezes consertar a nossa vida é isso, é semear com lágrimas. Muitas vezes tem pessoas que estão aqui tendo relacionamentos que não deveriam